Meus queridos, quero convidar você a abrir sua Bíblia em Gênesis capítulo de número 2, versículos 18 a 25. Gênesis capítulo 2, versículo 18 a 25. Nós estamos nesse mês de julho pregando sobre a família, e o tema que temos trabalhado tanto na parte da manhã quanto na parte do culto noturno é a família em perigo. E hoje nós vamos falar sobre mulheres insubmissas. Semana passada nós pregamos sobre homens omissos, e hoje então nós vamos caminhar para aquilo que disse na semana passada que hoje trabalharia um pouco a respeito do papel da mulher à luz das Escrituras. E vou dizer para vocês, mulheres, aquilo que Jay Adams disse em um dos seus livros: mulheres, não fiquem bravas com Paulo, com Moisés, comigo. É a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Vamos ler. Gênesis capítulo 2, versículos 18 a 25, diz assim: Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem para ver como este lhe chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Deu nome o homem a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu, tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor deu, tomara o homem, transformou numa mulher e lhe a trouxe. E disse o homem: esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando os dois uma só carne. Ora, em um outro, o homem e a sua mulher estavam nus e não se envergonhavam. Meus queridos, eu vou começar citando para vocês a frase de uma das feministas mais famosas de todos os tempos, Simone de Beauvoir. Essa mulher dizia no seu livro Segundo o Sexo, publicado em 1949, que não se nasce mulher, torna-se mulher. Essa mulher, vivendo na segunda onda do feminismo, questionou e lutou por uma desnaturalização da condição da mulher. Para essa filósofa, uma moça não nasce mulher, mas aprende a ser uma vez que na concepção dela, o feminino não é dado pela biologia, mas é construído pela sociedade. E essa construção, segundo no seu livro ela chama de socialização, se dá por meio de imposições que vão moldando corpos e a personalidade da mulher desde a infância até que se torne mulher, conforme a sociedade expõe e impõe. Nesta socialização, segundo ela, os homens são criados para serem melhores, privilegiados pela sociedade, enquanto as mulheres são excluídas. Então, na lógica dela, o homem é o opressor privilegiado e a mulher é a vítima oprimida. Essa mulher também entendia que a mulher sempre teve uma condição secundária ao longo da história, e que os homens, em contrapartida, sempre teve o protagonismo. Então, por causa desse status secundário, Simone argumentou que as mulheres foram aprisionadas pelos papéis de esposa, de mãe e de amante. Portanto, então, ela defendia que todas as formas de socialismo, ao separar a mulher da família, favorecem a libertação da mulher. E, meus queridos, não é este o produto vendável do movimento feminista? Uma libertação da mulher daquilo que ela foi criada por Deus para ser. A velha feminilidade, aquela da qual a mulher casada, mãe, trabalhadora, dona de casa, está ultrapassada. A nova feminilidade dita que a mulher deve apresentar-se como alguém livre, independente, sexy. Através da mídia, a visão bíblica a respeito da feminilidade simplesmente mudou. Os programas de entretenimento, por exemplo, chamam as mulheres à luta contra um objetivo declarado,
A luta contra os homens e contra os maridos. Então, o feminismo exalta a mulher moderna. Em contrapartida, ridiculariza a mulher, aquela que é mãe, e principalmente aquela que é exclusivamente devotada ao lar. Como disse uma feminista, Shulamite Firestone, ela disse que o cerne da opressão de uma mulher são seus papéis de gravidez e criação de filhos. Então, a grande verdade é que a mulher, em sua suposta luta por libertação, sacrificou os filhos, o casamento e até a sua feminilidade. Por isso, diante de dias tão perigosos para a família, nós precisamos entender que a Bíblia não permanece calada no que diz respeito a questões vitais para homens, para a família e principalmente para as mulheres. Nas áreas relacionadas a casamento, a família, a Bíblia oferece instruções e soluções salutares para os males que afligem a nossa cultura. Por isso, nós vamos fazer aquilo que Cristo disse lá no Evangelho de Mateus, quando foi confrontado a respeito de uma pergunta sobre o divórcio. Nós vamos voltar para o princípio, para entender a criação da mulher e, ao mesmo tempo, ver contra o que as mulheres estão se tornando insubmissas. E o primeiro ponto que penso com os irmãos nessa noite é que as mulheres se tornam insubmissas quanto à necessidade da sua criação. No texto que nós lemos, Deus descreve que a solidão de Adão, enquanto um par de sua espécie, não era boa. Adão necessitava de alguém, de uma companheira que literalmente o completasse. Os versículos 19 e 20 vai nos mostrar que Adão procurava em toda a criação alguém da sua espécie, alguém que fosse parecido com ele. Mas o texto nos narra que ele não encontrava. Então, de certa forma, Deus fez Adão experimentar um sentimento de incompletude antes de lhe trazer aquilo que seria a solução para o seu problema, que seria justamente a mulher. Por isso, a avaliação divina, não é bom que o homem esteja só, evidencia aqui, queridos, que a mulher não é apenas uma bela adição em que o homem pode ou não pegar, pode escolher ter ou não ter, mas que o homem estava incompleto e que a mulher, de fato, o completaria. Deus, assim, então, prepara o homem para receber a mulher e tratá-la como alguém necessário para a sua completude, para a sua existência. Então Deus declarou que a ajuda estava a caminho, através aqui da criação de alguém que seria parecido, mas ao mesmo tempo diferente de Adão. Cujas diferenças tornariam o homem completo para aquilo que Deus o chamou e o vocacionou para fazer. E aqui vale ressaltar que o homem estava sozinho e distante de conseguir cumprir o mandato cultural de procriar e dominar sobre a terra. Então, a criação da mulher era necessária para que o mandato cultural fosse concretizado. A procriação só aconteceria através da relação entre o homem e entre a mulher. Então, o princípio básico que nós vamos ver aqui em Gênesis capítulo 2 é que Deus criou a mulher porque o homem precisava de ajuda, contando que ela foi criada, como diz aqui o texto, justamente para ser a sua auxiliadora. Então a mulher tornaria possível ao homem fazer aquilo que ele nunca poderia fazer sozinho e vice-versa. A criação da mulher, de acordo com Gênesis 2, era necessária para proporcionar ao homem ajuda e companheirismo. A criação da mulher, como diz aqui em Gênesis, igual em essência, mas distinta em gênero sexual, era necessária, demonstrando aqui a dependência mútua em que homem e mulher estão incompletos sem um ao outro. Além disso, esse texto nos mostra um segundo ponto do porquê as mulheres são insubmissas quanto ao seu propósito criacional. É importante enfatizar que nesse texto parte de Deus determinar qual o propósito ao criar a mulher.
E o Senhor declara que criaria uma auxiliadora idônea. Então, Deus aqui define qual papel a mulher desempenhará: ser ajudante de Adão, uma ajudante para o homem, no sentido aqui de ajuda e apoio. Então, a mulher como ajudante é parte integrante do homem, ou seja, o que falta ao homem, a mulher tem totais condições de realizar. Aquilo que é incompleto no homem, Deus criou a mulher para que a mulher pudesse de fato completar. Só que o que é marcante nesse texto é que na mesma sentença que Deus diz que vai criar uma auxiliadora para Adão, Deus diz que ela não deve auxiliar Adão como alguém inferior a ele, mas que ela é uma auxiliadora adequada a ele. E aí é importante enfatizar que lá no texto hebraico, é literalmente: farei para ele uma auxiliadora adequada a ele. A palavra idônea, a palavra traduzida aqui por idônea, aponta para um auxílio correspondente a ele, isto é, igual e adequada a ele mesmo. Então Deus deixa claro que a mulher sendo criada como auxiliar do homem não significa superioridade ou inferioridade ontológica, ou seja, o homem a mulher por ser auxiliar não é inferior nem superior ao homem no que diz respeito à essência. Eva foi criada como uma auxiliadora igual em valor a Adão, mas diferente dele, em maneiras que completassem exatamente quem Adão era. E é fato que a palavra auxiliar pressupõe aqui que o homem tem uma certa prioridade de liderança, porém ambos os sexos são mutuamente dependentes. Além disso, a palavra auxiliador aqui não é no sentido de que a mulher teria um papel menor do que o papel do homem, porque no contexto da criação, a ajudante é indispensável e ao mesmo tempo necessária para que ambos conseguissem cumprir a comissão divina de Gênesis 1, 28. Então, como auxiliadora, essa mulher deve capacitar o homem a cumprir a sua humanidade na sua totalidade, assim como ele também deve realizar com ela. Ser ajudadora do homem aqui é o propósito para o qual a mulher foi criada, no que diz respeito à sua condição de esposa. E nessa relação marital, Gênesis 2 ensina que a mulher não pode atuar como uma ajudadora do seu marido quando ela assim o desejar, mas sim que é a função de servir como ajudadora que resume o motivo da sua existência, o motivo da sua criação. Afinal, o papel da mulher é distinto do homem, mas ao mesmo tempo é singular e essencial, pois ao mesmo tempo que ela foi designada para ser ajudadora do homem e colocada debaixo da sua liderança, ela é parceira do homem na tarefa de dominar a terra para Deus. E o texto ainda nos traz uma terceira realidade, que aponta aqui no aspecto de insubmissão por parte das mulheres. Insubmissão quanto à sua posição honrada na criação. Meus irmãos, Gênesis capítulo 2 descreve Deus como um artista, um escultor. E aqui, no caso da mulher, ele desenha a mulher a partir de recursos brutos derivados do homem. A mulher não foi criada do pó da terra, mas da própria substância do homem. Então, partindo de uma costela de Adão, Eva foi criada das mesmas coisas que o homem, o mesmo osso, a mesma carne, o mesmo DNA. Então, de certa forma, a sua correspondência em forma, sua feminilidade, seus estrogênios foram moldados e construídos justamente a partir do homem. Eva foi o primeiro ser criado a partir de outro ser vivo, compartilhando aqui a imagem de Deus, evidenciando assim a sua igualdade ontológica.
Aqui em Gênesis 2, o foco está na igualdade dos dois, em termos de sua constituição essencial. Então, homem e mulher partilham da mesma semelhança humana, que não pode ser encontrada em nenhuma outra parte da criação. E aqui o que é formidável nesse texto, é quando nós chegamos no versículo de número 23, é que esta semelhança, e ao mesmo tempo as características, e vamos dizer assim, e sublimidade da mulher, levou Adão, ciente da sua necessidade, em um êxtase de alegria, reconhecer que a mulher era osso dos meus ossos e carne da minha carne. As primeiras palavras de homens registradas nas Escrituras é um poema de Adão exaltando a criação da mulher. Adão viu Eva como um espelho de si mesmo, só que com algumas diferenças muito agradáveis. Por isso que em Gênesis 2, essa expressão auxiliadora reforça, entenda bem, reforça a posição honrada da mulher, porque expressa a contribuição essencial da mulher no que diz respeito à criação de Deus. E o mais curioso é que esse termo hebraico, traduzido como auxiliadora, é usado no Antigo Testamento para descrever Deus como sendo o auxiliador do seu povo. Deus no Antigo Testamento constantemente se revelou como o grande ajudador do seu povo. E aqui lembre-se que os primeiros leitores de Gênesis estavam se preparando para entrar na Terra Prometida e precisavam saber do auxílio divino. Então, desse modo, Deus, ao descrever que criou a mulher como uma forma de auxiliar o homem, Deus estava reforçando a mensagem que Ele nunca desampara o seu povo. E diante disso, quando Deus deu uma ajudadora a Adão, Ele estava simplesmente dizendo: eu darei a você alguém que ficará ao seu lado e que representará a você outro aspecto da minha imagem. A mulher foi dado um papel magnífico, ela espelha Deus em vida. A mulher aponta para o homem a sua necessidade de auxílio, não somente de Deus, mas também de alguém que represente a pessoa de Deus. E o homem pode ser machão, pode ser forte, o quanto for, mas ele necessita de Deus, o ajudador, e também da ajudadora modelada à sua imagem, a mulher, em todos os aspectos. Então a mulher foi criada para mostrar ao homem que sozinho ele não consegue nada. Ela se coloca ao lado do marido como auxiliadora, assim como Deus se coloca como auxílio ao lado do seu povo. E aqui nós não podemos, queridos, perder de vista que Deus é o auxiliador, que também habilita e auxilia as mulheres a se tornarem mães. A mulher foi honrada ainda mais com a bênção da maternidade. E ela se torna a grande portadora do fruto, e seu marido é chamado a se colocar ao seu lado para apoiá-la e reivindicar juntamente com ela a bênção de se tornarem pais. Mas, meus queridos, isso é o que Gênesis, o que o princípio nos ensina a respeito da criação da mulher. E é contra isso que muitas mulheres têm se rebelado. E nessa noite eu quero fazer aquilo que disse que faria na semana passada. Semana passada as 3 aplicações foram focadas nos homens, e hoje as 3 aplicações serão focadas nas mulheres. A primeira: mulheres, fujam das distorções bíblicas quanto à feminilidade. O relato de Gênesis 2 demonstra o propósito criacional divino para a mulher e como ela exercita plenamente a sua feminilidade. Só que nós vivemos em uma cultura, como nós pregamos no primeiro sermão dessa série, a redefinição cultural da família, e o reverendo Erickson também pregou na manhã,
um pouco sobre isso também quando falou sobre a influência do machismo e do feminismo na família. Nós vemos uma cultura que descartou Deus, queridos, descartou a autoridade absoluta do Senhor. E ao fazer isso, ela rejeita a noção da ordem natural criada e passa a viver sem norma, sem limite, em que tudo evolui, inclusive o sexo, inclusive o gênero. A mulher de hoje se tornou cativa de mentiras da mentalidade humanista secularizada. A serpente segue mentindo para muitas mulheres, e muitas mulheres não apenas dão ouvidos às suas mentiras, como também as espalham. A feminilidade dos nossos dias foi enganada e conduzida por suas próprias paixões para longe do padrão de feminilidade criado por Deus. As mulheres foram levadas para longe do domínio e das responsabilidades que recebeu da parte de Deus. Meu irmão, minha irmã, foi prometido à mulher liberdade e felicidade se ela simplesmente abandonasse o âmbito de domínio que é dela, o lar, e negligenciasse suas responsabilidades maiores, que é justamente o marido e os filhos. E muitas mulheres ouviram esse sussurro da serpente e passaram a acreditar que a fecundidade é má, que filhos estragam o corpo, que filhos roubam o orçamento, que a submissão, a escravidão está reservada para mulheres tolas. Muitas mulheres acreditam que ser dona de casa é para mulheres ignorantes e que não têm ambição na vida. Outras enxergam que sua existência se resume em competir em pé de igualdade com o homem. Mulheres, entendam que vocês nunca serão livres, bem como criatura nenhuma é livre, quando se revolta contra o seu Criador e os limites traçados por Ele. Nenhuma mulher será livre se não viver dentro dos trilhos traçados por Deus quanto à sua feminilidade. Mas entenda que viver de acordo com os princípios bíblicos hoje requer que você, mulher, seja ousada o suficiente, corajosa, para permanecer firmes contra filosofias, ideologias que buscam destruir a palavra de Deus e a sua autoridade. E entenda que quando falo que você, mulher, precisa de ousadia e coragem para permanecer firme, quero dizer que você precisa se aprofundar no conhecimento da palavra do Senhor. Nós pensamos que teologia reformada é apenas assunto para homem, não é. Se aprofundar na teologia reformada é também assunto para mulher estudar. E sabe por quê? Porque uma das estratégias da releitura das Escrituras passa pelas chamadas teologias libertárias, e uma delas é a teologia feminista. A teologia feminista é o que nós chamamos de progressismo teológico, algo que eu falei no primeiro sermão da série. Então, a teologia feminista refuta, segundo os seus proponentes, uma interpretação fundamentalista da Bíblia e, ao mesmo tempo, quer promover uma revolução nos gêneros dentro da igreja. As teólogas feministas afirmam que textos bíblicos têm sido usados para promover uma cultura machista e patriarcal. Advogam que os homens fazem uso indevido da Bíblia como um instrumento de legitimação de um projeto de poder. E para legitimar seus pontos, fazem uma releitura de textos bíblicos partindo de uma ótica feminista. Então, o que a teologia feminista propõe é uma nova interpretação de textos bíblicos. E aí, olha o perigo. Olha o perigo. Estou dizendo para você que há 2 anos atrás, na Suíça, na Faculdade de Genebra, algumas teólogas lançaram a Bíblia feminista. E a ideia delas é que Deus tem que ser qualificado como um ser imaginário. Porque se você colocar a figura masculina de Deus, você coloca o homem em posição de superioridade em relação às mulheres. A teologia feminista prega uma interpretação
sociológica das Escrituras, prega um Cristo ativista social, caricaturam um apóstolo Paulo como um machista, sexista, fundamentalista, conservador. Pior do que isso, lança praticamente 20 séculos de estudos teológicos na lata do lixo, coloca grandes teólogos, historiadores, entre eles mulheres, como ignorantes, porque nunca perceberam esse projeto de poder masculino na palavra do Senhor. Mulheres, abraçar esta releitura das Escrituras não é só uma forma de rebelião contra Deus, mas também é dar ouvidos ao argumento da serpente da mesma forma que Eva deu em Gênesis 3. A primeira pergunta que aparece na Bíblia vem da serpente em Gênesis 3, distorcendo a palavra de Deus. É assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? E a resposta de Eva acrescenta uma restrição ainda maior ao mandamento de Deus: não comereis, nem tocareis. Deus não havia dito que Adão e Eva não poderiam tocar na árvore, que apenas não deveriam comer dela. Homens, principalmente mulheres, precisamos perceber que essas teologias libertárias, progressistas, a serviço da serpente, estão fazendo a mesma pergunta hoje. É assim mesmo que Deus disse? Foi isso mesmo que Deus disse sobre a submissão, sobre ser auxiliadora, sobre a maternidade, sobre o papel do homem, sobre o papel da mulher, sobre a função da família? Tomemos cuidado, porque os nossos primeiros pais, e assim como eles, nós somos inclinados a concordar com a difamação do caráter de Deus empreendida por Satanás. Nós somos facilmente tentados a pensar o pior de Deus e duvidamos de que o que Deus restringiu de nós seja tão bom quanto aquilo que Ele nos dá. Por isso nós cremos que a igreja cristã não precisa de mulheres empoderadas, mas de mulheres cheias da palavra de Deus, mulheres cheias do Espírito Santo, mulheres que têm o seu coração queimando pela teologia bíblica e não por ideologias nefastas que degradam o conceito bíblico de feminilidade. Além disso, mulheres, há uma segunda implicação desse texto: fujam da cultura do ego. A Bíblia descreve a mulher, no contexto de Gênesis 2, a esposa, como uma ajudadora para o seu esposo. Mas em uma cultura centrada no ego que nós vivemos, ser focado em outro é algo tão incomum que causa desconforto. A feminista Gloria Steinem disse uma vez que uma mulher precisa de um homem da mesma forma que um peixe precisa de uma bicicleta. E é fato que as reflexões de várias feministas a respeito do papel do marido em referência, vamos dizer assim, no que diz respeito ao papel do homem em referência a marido, é fato que considera um homem que não vive os mandamentos bíblicos para um esposo ou para um pai. E nesse ponto o feminismo está parcialmente certo, porque muitos homens pecam ao diminuir as realizações de mulheres. Outros homens pecam em limitar a liberdade delas simplesmente por razões egoístas. Outros homens abusam sexualmente das mulheres, outros degradam mulheres através da pornografia. Então aqui, homens, atentem para o que o teólogo Richard Gans disse: eu estou cansado de ouvir que as feministas são responsáveis pela decadência da família. Temos que colocar a responsabilidade onde ela é devida, nos cabeças dos lares. Falamos sobre isso a semana passada. Mas entenda que há uma grande diferença entre restaurar os direitos dados por Deus às mulheres e colocá-las acima tanto de Deus quanto dos homens. E o movimento feminista mostra que uma coisa levou à outra. A mulher hoje não se considera mais auxiliadora, pelo contrário. Muitas mulheres querem ocupar o mesmo lugar de autoridade dentro do lar do marido.
Outras podem ter muitas ideias sobre a sua função, mas entre elas não inclui provavelmente a noção de ser ela mesma uma auxiliadora. E nessa cultura narcisista, as mulheres que sacrificam seu casamento, sua moral, seus filhos para construir uma carreira e ganhar muito dinheiro, são reverenciadas, são aplaudidas. Ao passo que, nesta mesma cultura, zomba de mulheres que renunciam grandes oportunidades de trabalho, a fim de passarem mais tempo dentro de casa, cuidando dos seus filhos, auxiliando os seus maridos. Essa cultura egocêntrica tem levado mulheres a renunciarem até mesmo à maternidade. Muitas mulheres justificam que ter filhos irá mudar o seu corpo, irá roubar o seu tempo, irá diminuir os seus recursos, irá acabar com a sua vida, irá simplesmente interromper com a sua liberdade. E pior ainda, outras mulheres sujam as suas mãos com sangue de bebês assassinados através do aborto. Apesar disso, essa é a palavra exata e definitiva que Deus usa para descrever o papel da mulher. Eva foi criada como auxiliadora que era igual ao homem, mas que diferia dele na maneira que completava o homem dentro do casamento. Então Gênesis 1 estabelece a igualdade entre homem e mulher na criação. E Gênesis 2 demonstra como uma só carne, no casamento, os papéis distintos de homem e mulher são necessários para fazê-lo funcionar. E nestes papéis, o homem lidera e a esposa auxilia. E o objetivo dela é dar ao seu marido toda a ajuda de que ele precisa para liderar bem. John Ensor disse que a verdadeira unidade no casamento é nutrida e preservada na troca complementar da liderança masculina e da orientação feminina. Por isso, mulheres, se Deus, que é obviamente superior a nós, refere-se a si mesmo, sem qualquer embaraço, como nosso ajudador, então eu creio que é motivo de orgulho, vamos dizer assim, orgulho santo, você, mulher, entender que o Senhor a criou como auxiliadora idônea. E aqui eu quero fazer uma observação séria aos homens, e aqui entenda, estou falando com os homens casados. Homens, a nossa liderança não implica em não ajudar as nossas esposas a cumprir bem suas funções. Cabe a nós, homens, darem a estrutura necessária para que as mulheres exerçam bem o seu papel, e se necessário for da nossa parte, nos sacrificar da mesma forma que Cristo fez pela sua igreja. Se queremos que as nossas esposas estudem a Bíblia para poder ensinar os nossos filhos, se queremos que nossas esposas cuidem bem do lar, nós precisamos, como maridos, ajudá-las nas atividades domésticas, dar a elas a ajuda necessária que esta tarefa ou estas tarefas exigem. Como homens, precisamos entender que nossas esposas nos foram dadas por Deus para nos auxiliar e não para serem escravizadas por nós. Precisamos, como Cristo, liderar servilmente, amando e se sacrificando por nossas esposas para que elas possam exercer bem o seu papel de auxiliadora. Por isso, para os casados que estão aqui nessa noite, aqueles que escutam em casa, a pergunta que eu faço para você é: marido, você ama a sua mulher a ponto de morrer por ela? Em contrapartida, vocês mulheres, você ama o seu marido a ponto de viver para ele? E a última implicação, e aqui termina o sermão nessa noite: mulheres, fujam da tensão entre os sexos produzidas pelo feminismo. Como designado por Deus, a mulher, como auxiliadora, está subordinada à posição de liderança do marido. E Wayne Grudem explica que a submissão se refere ao chamado divino da esposa de honrar e afirmar a liderança do seu esposo
e de ajudá-lo a liderar com os seus dons. Contudo, entenda que esta restrição, essa submissão, ela é restrita ao casamento e à igreja. Outro ponto importante, ela não é imposta, mas ela é voluntária no Senhor, evidenciando que o marido ou liderança da igreja não é autoridade absoluta sobre a vida da mulher. Porém, a ideia generalizada sobre submissão é de que ela reduz a mulher à mera propriedade, possuída, uma pessoa que é manipulada pelo marido, alguém que vive curvando, se arrastando diante dele sem jamais poder dizer ou fazer nada. Entenda, esta não é a interpretação bíblica a respeito de submissão feminina. Pode ser uma ideia islâmica ou de qualquer outra cultura, mas não é a interpretação bíblica. Biblicamente, a mulher não deve ser pisoteada por homem algum. Seus dons, seus talentos, dados por Deus, não devem ser ignorados e muito menos suprimidos. Mas é fato que o movimento feminista surgiu porque os pecados foram cometidos contra as mulheres. E poderíamos aqui descrever inúmeros outros pecados que os homens ao longo da história cometeram contra as mulheres. Só que o lado triste, o outro lado da moeda é que o feminismo também surgiu porque as mulheres pecaram em resposta. E este é o problema humano. Pecadores tendem a pecar em resposta a pecados cometidos contra eles. Pecado deforma tudo, inclusive o bem que Deus planejou ao criar homem e mulher. E lá em Gênesis 3 nos ensina que as mulheres realmente têm um problema. E é o mesmo problema do homem. E o problema não é o homem, o problema é o pecado que está no coração. E a resposta da mulher aos erros do marido foi justamente rejeitar a posição bíblica quanto à submissão. Na releitura da teologia feminista, a submissão é visto como um arranjo cultural machista, e que a única forma da mulher realmente se ver livre é simplesmente rasgando da Bíblia, riscando da Bíblia o conceito de submissão. E nessa busca de liberdade, o movimento feminista produziu uma grande tensão nos relacionamentos entre homens e mulheres. E um dos legados mais tristes e terríveis do movimento feminista foi tornar o lar, o lugar que deveria ser um lugar de cooperação, na principal esfera de competição entre homem e mulher. Muitas mulheres hoje não querem complementar, mas querem ultrapassar os homens, fazendo aquilo que Deus comissionou não as mulheres, mas os homens a fazerem. Jordan Peterson afirmou que a nossa geração está tão preocupada tentando provar que as mulheres podem fazer o que os homens fazem, que elas estão perdendo a sua singularidade. As mulheres não foram criadas para fazer tudo o que os homens podem fazer. As mulheres foram criadas para fazer tudo o que os homens não podem fazer. A única forma da mulher se libertar e expressar sua feminilidade é compreendendo corretamente a sua função diante de Deus e viver de acordo com ela. Por isso, entenda, mulheres, que a submissão bíblica não elimina a liberdade. Pelo contrário, ela cria oportunidades para que a liberdade ocorra. Vou dar um exemplo para você. Pense em um músico. Quando que um músico se sente realmente livre? Quando ele resolve desobedecer todas as regras e leis da harmonia? Eu vou tocar, eu quero tocar do jeito que eu quero. Não importa se a música é lá, não importa, eu não sei nem fazer nota musical, mas eu vou tocar. Você sabe que vai ser um barulho infernal de se ouvir. Em contrapartida, quando o músico se dedica a ensaiar e tocar seguindo todas as regras e leis da harmonia, é aí que a liberdade se encontra. É aí que a liberdade se encontra. E essa cultura secularizada em que vivemos quer nos fazer acreditar que a liberdade está em rejeitar a estrutura criada por Deus.
E por conta disso nós começamos a ouvir um bocado de mitos sobre a libertação da mulher. Mas a pergunta que eu faço para você nessa noite, mulher, você que me escuta, você quer realmente ser livre? Eu digo para você que é na Bíblia que você encontra o caminho da verdadeira liberdade, a começar em Cristo Jesus. No mundo de Deus, a liberdade nunca deixa de lado a estrutura criada por Deus. E quando alguém está livre para viver como Deus planejou, aí sim, realmente ele está livre. Então o caminho da verdadeira feminilidade passa pela submissão. A submissão permite à mulher criar e tocar a música da verdadeira feminilidade como determinada por Deus. E mulheres, vocês nunca tocarão a música da verdadeira feminilidade rasgando ou rompendo com a estrutura criada por Deus. A Bíblia deixa claro que a submissão feminina, no que diz respeito ao relacionamento marido e esposa, e também no contexto de igreja, não é uma ordem cultural, não, é uma especificação do Criador. E o que é mais interessante é que quando você vai para 1 Coríntios 11, e você também vai para 1 Timóteo 3, você vai ver que quando Paulo fala sobre esse aspecto de submissão, Paulo volta lá em Gênesis, capítulo 2, capítulo 1, Paulo volta lá no princípio. Além disso, Efésios 5, versículos 22 a 24, ensina que a razão para essa submissão e obediência é que a mulher deve ser uma ilustração viva da igreja, no que diz respeito à submissão da igreja para com Cristo. Quando a mulher se recusa a viver em submissão ao marido, esse retrato do relacionamento da igreja de Cristo fica distorcido diante do mundo. Então, de certa forma, o Criador não diz que a esposa deve submeter apenas pelos benefícios que o casal receberá, mas principalmente para demonstrar a relação que há entre Cristo Jesus e sua igreja. E pensando nesse ponto, que a mulher, em seu relacionamento com seu marido, é um retrato de Cristo com a sua igreja, sendo uma mulher a representação da igreja, eu quero finalizar dizendo que a igreja cristã não precisa de mulheres empoderadas e lacradoras que esbravejam nas ruas e manifestações como a Marcha das Vadias. A igreja não precisa de mulheres que pensam que a feminilidade é sair pelas ruas mostrando partes íntimas ou seminuas. A igreja de Cristo não precisa de mulheres que fazem do seu útero um cemitério de bebês através do sexo indiscriminado e do assassinato via aborto. A igreja não precisa de mulheres que gritam meu corpo, minhas regras, como uma justificativa para vulgarizar e banalizar a feminilidade como criada por Deus. A igreja, sendo representada pela mulher, precisa de mulheres poderosas e operosas na palavra do Senhor, mulheres submissas a Cristo, como a igreja é submissa a Cristo, experimentando a verdadeira liberdade, se submetendo e auxiliando seus maridos para a glória de Deus. E eu quero convidar você a curvar sua cabeça.